Olá, meu nome é Tércio Menezes, eu sou estudante do mestrado em música na Universidade de Brasília, sob orientação do professor Paulo Marins. E esse trabalho é fruto de um trabalho de conclusão de curso de uma graduação em Ciências Biológicas que eu realizei na época sob orientação da professora Heloísa Lopes. O título do meu trabalho é Um Podcast Musicado e seu uso como recurso interdisciplinar. Eu fui iniciado aos estudos musicais na banda do Colégio Militar de Salvador. Nesse colégio também eu tive professores de ciência e de biologia muito inspiradores. E por causa deles, de todos esses mestres, eu fui levado a estudar em nível superior tanto a música quanto a biologia. E essa formação dupla me trouxe uma grande característica de interdisciplinaridade dentro da minha prática docente. Eu sempre tento envolver ambas as coisas quando cabe. E na minha história também sempre teve muito intrínseca a formação e o envolvimento com a tecnologia. Desde muito pequeno eu tive muito envolvimento com a tecnologia digital. Também atrelado a esse interesse todo, eu pude me descobrir como um pesquisador de tecnologias da informação e da comunicação. E nessas pesquisas, eu conheci o uso do podcast. O podcast, ele é uma ferramenta usada para disponibilização online de conteúdos em gravações de áudio, podendo eles ser exclusivamente musicais ou não. Segundo Schmidt 2008, o podcast é uma forma de transmissão de arquivos. E nesses arquivos as pessoas disponibilizam seleções de músicas ou simplesmente falam. O podcast, então, ele é como um blog, só que ao invés de escrever, as pessoas falam nele. De acordo com Oliveira e colaboradores, todos dependem hoje em dia das ciências e da tecnologia, em maior ou menor grau. Basta que o professor as indique e utilize em suas aulas. Isso nos mostra que é imprescindível que um docente avalie as possibilidades tecnológico-digitais que ele tem à sua disposição para poder incrementar, quando possível, em suas aulas. Isso pode tornar a prática mais didática e pode aumentar as potencialidades em relação à mescla de conhecimentos. Com isso, nós temos que o podcast é, então, um recurso de aprendizagem tecnológico que nós dispomos para incrementar a prática docente. Um dos recursos possíveis. Com essa inquietação, então, surgiu o objetivo de poder estudar o podcast como um recurso didático que fosse capaz de mesclar tanto a música como a ciência e a tecnologia, e ver quais elementos estariam associados a isso. De forma específica, eu quis identificar quais habilidades poderiam estar envolvidas no processo da produção de um podcast por esses alunos que seriam escolhidos. Foi escolhida então uma escola de ensino médio que se localizava perto da universidade, até por questões de facilidade de deslocamento e também pela abertura da escola, que já era acostumada a receber projetos de extensão. Essa pesquisa foi desenvolvida no segundo semestre de 2017, quando eu estava me graduando em Ciências Biológicas. Eu segui uma metodologia na qual eu dividi em 5 encontros a nossa criação do podcast e trabalhei com alunos que já estavam inseridos em um programa pré-existente na escola, que eles chamavam de rádio escolar. No primeiro encontro, foi realizada a apresentação de outros exemplos de podcast e também executado um jogo rítmico baseado na metodologia do passo, onde caminhamos e batemos palmas além de usar percussão corporal. Isso foi usado com o intuito de descontraí-los e também poder perceber as capacidades rítmicas que os alunos tinham. E também conversamos sobre o que seria o podcast,
e também a respeito de rádio, já que esse era o conceito mais comum a eles. O produto gerado desse dia foi a gravação em áudio do jogo rítmico, que podemos escutar ao fim da aula para apreciá-lo. No segundo dia, com o tema de ciências da natureza já definido, que seria o de moluscos, foi preparado um noticiário baseado nas informações que os alunos haviam trazido e nas informações que complementamos com pesquisas na internet e nos livros didáticos da escola. Ao fim desse dia, gravamos a abertura do programa e o noticiário. Podemos apreciar essas gravações ao final do dia também. Em nosso terceiro encontro, foram feitas perguntas para uma entrevista com um especialista sobre o assunto da UNB, uma das professoras de moluscos. E também realizamos a gravação já dessas perguntas, além de iniciarmos a composição de uma propaganda musical, um jingle. Esse jingle, nesse dia, já foi escolhido de qual produto que ele seria, que seria uma lasanha fictícia que foi criada pelos alunos. Infelizmente, não teve relação o produto com o conteúdo, mas podemos trabalhar as capacidades musicais na produção desse jingle. Entre o terceiro encontro e este encontro, eu realizei a gravação das respostas à entrevista juntamente à professora na universidade. Então a gente iniciou escutando as respostas, o que deu mais subsídio intelectual para os alunos. Nesse dia também terminamos a produção do jingle e iniciamos a produção de uma paródia, agora que eles já tinham um arcabouço maior sobre o conteúdo de ciências que eles queriam estudar. Em nosso último encontro, foi realizada a finalização da letra da paródia e a sua gravação. Ao fim, podemos escutar também a paródia e apreciá-la como nos demais dias estávamos apreciando todas as outras gravações. Para analisar o produto que estávamos criando, além das gravações, eu também propus 3 tipos de exercícios de reflexão. Um exercício de reflexão que visava saber dos conhecimentos preliminares que eles tinham, que eu chamei de exercício de reflexão 1, e foi aplicado no primeiro dia, e um exercício em contraposição a esse, chamado de exercício de reflexão 3, que era um exercício que seria aplicado no último dia, e que trazia perguntas muito similares à primeira, além de perguntas que trariam críticas e sugestões para próximas eventuais aplicações do projeto de criação de podcast. Inclusive, havia um exercício de reflexão número 2, que era aplicado todos os dias e que eu o chamei de feedback diário. Esse feedback era responsável por dizer o que os alunos gostaram e não gostaram de cada dia, além de sugestões que eles apresentassem. Para a formação do meu material de análise, eu então categorizei as respostas segundo uma categorização de respostas sugerida por Franco 2012. Como o exercício de reflexão número 2 era sobre feedback diário deles, então é importante dizer que eu tive uma assiduidade média de 4 alunos por encontro, porque eu só poderia ter as respostas e feedbacks analisados dos alunos que estiveram presentes nesse encontro. No trabalho escrito está também uma tabela que compõe a assiduidade que eu obtive. E retomando as categorias de análise, eu as dividi então sobre a visão de rádio, que visava comparar o que eles percebiam do podcast e do trabalho que eles exerciam na rádio escolar antes e depois, além da análise de feedback diário, que eles puderam me responder por meio dos exercícios de reflexão número 2 todos os dias, e as mudanças sugeridas, que constavam principalmente no exercício de reflexão número 3, mas também algumas pinceladas nos exercícios de reflexão número 2. Com respeito à visão de rádio, ou no caso do nosso trabalho, o podcast, que eles tinham antes, eu pude perceber que eles tinham uma visão muito limitada de suas capacidades, já que o trabalho que eles realizavam na rádio escolar era apenas de seleções musicais para serem reproduzidas nos intervalos de aula. Eles também observavam que era uma questão meramente de entretenimento. E ao final do nosso trabalho,
eu pude identificar que eles ampliaram a visão e se sentiram lisonjeados por estarem participando de uma pesquisa. Eles puderam dizer que agora eles conheciam que eles tinham a capacidade de impactar por meio da escolha do que eles iriam estar reproduzindo para os seus colegas. Com respeito ao feedback de cada dia, eu posso identificar que eles, em geral, gostaram muito das tarefas que foram propostas. Com exceção do terceiro dia, que eu precisei realizar um jogo de ritmo improvisado, pois era evidente uma desanimação. Então, eu acabei fazendo uma atividade que eu já tinha preparado para outras ocasiões, de improviso, com ritmos e palmas. Nos demais dias, eles demonstraram muita alegria por cumprirem as tarefas. Com respeito às mudanças, os estudantes trouxeram à tona que eles gostariam de ter uma infraestrutura melhor com respeito aos seus equipamentos, além de apoio da direção escolar. De minha parte, em próximas aplicações do projeto, eu tentaria ter uma atividade lúdica preparada para cada dia, visto que no terceiro dia foi um dia que teve um alto rendimento, porque eles se sentiram estimulados pela atividade que eu fiz. Para finalizar, posso dizer que os estudantes tomaram consciência do impacto que eles poderiam exercer através da sua atividade de rádio escolar com o uso de um recurso como o podcast. Também é importante falar da autonomia que eles adquiriram nesse processo, podendo aprender a realizar todas as etapas do processo, com a exceção da concatenação de todas as gravações que eu terminei por realizar sozinho, mas que em uma próxima aplicação estimularia eles mesmos a fazerem essa parte. Também pôde ficar evidente o interesse que eles despertaram tanto pelo conteúdo de música quanto de ciência e tecnologia. E eu pude observar que todos eles tinham habilidades com gravação de áudio, seja pelo celular ou seja com o software do computador. E como professor, eu posso dizer que a atividade foi muito proveitosa, porque me fez experienciar uma atividade mais prática com os alunos e trabalhar aspectos interdisciplinares, o que trouxe para mim maior clareza de como uma prática dessa poderia ser realizada dentro dos meus objetivos pedagógicos. Para conhecer o podcast que nós produzimos como trabalho final, há um endereço eletrônico também no nosso trabalho escrito. Muito obrigado.